Boa noite, paz seja com vocês, queridos da casa. Eu gosto de falar isso, né? Queridos da casa. E como disse a Ana, a gente passa uns dias fora e sente o quanto a gente faz parte de um lugar, Deus nos planta em determinados lugares, e é bom voltar para casa, é bom voltar a estar com os irmãos. Diferentemente da Ana, eu acompanhei menos, até mesmo as lives. Eu disse, porque a gente fica tentado, né, em acompanhar, e eu disse, se eu acompanhar, eu me conheço. Eu vou ficar pensando no que sobrou, no que faltou, e eu não vou descansar. Então eu disse assim, eu vou arquivar o grupo da igreja, do WhatsApp, quem quiser falar comigo, precisar de mim exclusivamente, eu vou estar aberto para atender, para responder, mas eu não vou entrar em grupo da igreja, eu não vou ver live. Então, para eu me inteirar do que Deus estava falando com vocês, eu comecei a ouvir as mensagens agora, essa última semana que foi pregada aqui. Porque eu imagino que você também deva fazer isso. Se não faz, vai um conselho. Sempre que você perder uma reunião, por trabalho, ou qualquer que seja a razão, você tem uma semana para se inteirar do que Deus falou naquela semana com a igreja, o que Deus está falando com a gente. E eu tenho sempre dito isso para os irmãos, nas conversas informais, eu tenho tido o costume de dizer, o que Deus está falando com você? Porque Deus está sempre falando, e aquilo que Deus vai falando com a gente, vai moldando a nossa vida, vai dirigindo a nossa caminhada. A gente estava saindo daqui, nós estávamos, no dia que nós saímos, a gente chegou na Colômbia para uma conexão, e entrou uma mensagem no meu celular, de um missionário, que é um amigo já de muitos anos, e Deus deu uma visão a ele, acerca da minha vida, e era uma visão de Deus a ele, de alerta, e ele me enviou aquele áudio, e quando ele me enviou, eu disse, eu estou saindo para 30 dias fora, e ele até glorificou a Deus, porque coincidia com o que Deus estava falando com ele. Então a gente tem que estar entendendo o que é que Deus está falando, e ao longo daqueles 30 dias, eu estava sempre atento àquela mensagem que ele tinha me entregado, e tentando entender. Como disse a Ana, estudar a gente não conseguiu, mas todos os dias, eu tenho no meu telefone, na tela de início, eu tenho o versículo do dia, que indistintamente a primeira página do nosso telefone é a página que a gente mais olha e olha todo dia. Então eu tenho ali, até o dia que se eu não quiser, eu tenho que ler a Bíblia, eu acabo lendo, porque está ali na minha frente, eu abro e vejo o versículo do dia. Então eu vou fazendo esse exercício, embora não estivéssemos estudando, porque não era o propósito, a gente estava também entendendo o que Deus estava querendo dizer. Então tome isso para a tua vida. Amanhã, quando você acordar, saiba, a misericórdia do Senhor se renovou na tua vida. E Deus tem, com certeza, uma palavra para você amanhã. Diferente da que Ele teve hoje, da que Ele está tendo. Deus tem uma palavra para amanhã, tem uma palavra para segunda, tem uma palavra... Deus está sempre falando. E é claro que, às vezes, Deus trabalha comigo numa mensagem muito forte para a semana. E eu falo com muitas pessoas em muitos lugares com aquela mensagem. Eu estou até hoje sendo trabalhado por Deus na mensagem que Deus me deu no dia 31 de dezembro para a igreja. Atos capítulo 14. Eu não sei se vocês se lembram da mensagem que Deus nos deu. Aquela mensagem tem feito efeito na minha vida. E esses dias no Brasil, Deus me deu uma mensagem, eu preguei em 4 lugares. E eu tinha dito para a igreja, a Ana tinha me pedido de... Você, por favor, não abra a sua agenda. E porque a gente vai para o Brasil também, e aí amigos, convites começam a surgir, e a gente vai abrindo, e eu tenho ido nos últimos anos, pregado dia sim, dia não, quando não, dia sim, dia sim. E a gente não descansa, não é? Porque daí a gente vai. Mas nessas 4 igrejas que eu preguei, só uma eu não preguei a mesma mensagem. Eu vinha pregando a mesma mensagem, porque foi uma mensagem que Deus me deu e tem falado muito ao meu coração. Compartilhei com pessoas em conversas informais, telefonemas,
porque é algo que a gente vai vivendo, vai entendendo que Deus está conduzindo a nossa vida com uma palavra. Então, caminhe sobre a palavra de Deus. Você lembra quando Pedro falou para Jesus, Jesus mandou ele voltar ao mar, depois de trabalhar a noite toda pescando e não apanhar nada, e ele disse, Senhor, o mar não, ele quis dizer, vou parafrasear, ele disse assim, o mar não está para peixe, né? Ele disse assim, eu trabalhei a noite toda, nada apanhei, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Então, é essa a diferença de quando Deus fala com você, e você caminha naquilo que Deus fala, você caminha na palavra. Caminhar na palavra é garantia de bênçãos. Então, eu ouvi esses irmãos que ministraram aqui, nesses últimos dias, Leninha, Mel, Josias, Aider, principalmente os que ministraram sobre entrega. A gente está falando sobre entrega, hoje é o último final de semana, falar sobre entrega, e é importante e bonito ver o que Deus vem falando com a igreja. Vamos assistir lá o vídeo dessa série, né? Vamos aproveitar e orar? Feche seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, nosso coração, a nossa vida, diante da Tua palavra, diante desse propósito que o Senhor está nos conduzindo como igreja. Nós queremos entender que o Senhor tem para nós uma mensagem, tem para nós um modelo de vida, tem para nós experiências para vivermos. Fala conosco, abre o nosso entendimento, sopra a Tua voz, Espírito Santo, no coração, no entendimento de cada um dos que estão sentados aqui hoje à noite. Sobre aqueles que estão também distantes, acompanhando online, que todos, ao ouvir esta palavra hoje, sejam inteiramente tocados, despertados e abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Vamos já para a palavra de Deus, João capítulo 21, verso 1, nós vamos ler 20 versículos, João 21 e 1. Diz assim o texto: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia.
ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhes perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado uma terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. E Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia, e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Amém. A gente é resultado das nossas entregas. A tua vida é um resultado, ou os resultados da tua vida dependem das entregas que você fez um dia e que você continua fazendo todos os dias. Se você olhar para Jesus, Jesus fez várias entregas na vida. Jesus nascer e vir do céu para nascer nesse mundo, no ventre de uma mulher, foi uma grande entrega. E o ministério de Jesus, a vida dele, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, foram entregas constantes que ele estava fazendo. A nossa vida é uma vida de constantes entregas. Se você não parou para pensar nisso, é importante você pensar: a gente está sempre sendo chamado a entregar. Mas existem entregas e níveis de entregas distintos de outros. Se Jesus tivesse feito a entrega apenas do sair do trono, nascer e viver na terra, mas não tivesse ido até o fim com as entregas, e a entrega maior de Jesus, onde é? É na cruz, né? E antes da cruz, a decisão de ir à cruz, onde é que vai ser? Lá no Getsêmani, no lugar da prensa, no lugar onde ele sabia que estavam para vir buscá-lo, para prendê-lo e levá-lo à cruz. Aquela é a maior das entregas que Jesus faz. Ali Jesus toma a decisão: eu realmente não vou voltar atrás, eu vou até o fim. E se Jesus não tivesse entregado-se na cruz, eu não posso dizer de muitos efeitos no mundo espiritual, mas certo é que na nossa vida não teria feito efeito algum, na vida da humanidade. Porque é a cruz que vai trazer o processo de nos reconciliar com Deus. É a cruz que vai abrir o caminho. É a cruz que vai nos ligar de novo em Deus, que vai nos aliançar, que vai trazer redenção para a nossa vida, que vai trazer perdão, que vai nos cobrir de misericórdia. É a cruz. Então, se Jesus tivesse cumprido 99% das entregas, mas tivesse falhado no centésimo percentual das entregas, todas as entregas teriam sido comprometidas. E a gente vai ver que, não só na vida de Cristo, mas
na vida dos discípulos, as entregas também foram sendo parte da vida deles. A gente está lendo o capítulo 21 de João, onde os discípulos pescaram a noite toda e não apanharam nada. Já tinha havido uma situação parecida como essa, igualzinha, só que na época eles não eram discípulos. Pedro, Tiago, João eram pescadores. Capítulo 5 de Lucas vai narrar isso. E eles também tinham pescado a noite toda, trabalhado a noite toda, não tinham pescado nada. E quando chega no dia seguinte, Jesus está lá na beira da praia ensinando uma multidão. E eles estão lavando redes. Porque a única coisa que eles pegaram naquele dia foi alga, sujeira, pedaço de pau, de planta do mar. E eles estão limpando as redes, consertando as redes, arrumando as redes, frustrados. E aí o que é que Jesus faz? Depois que Jesus termina a mensagem, Jesus se volta para eles e diz assim: vão para o mar alto, para o lugar mais fundo, lancem as redes. E eles foram, e aí que Pedro fala a palavra que eu disse aqui: Senhor, a gente trabalhou a noite toda, não apanhou nada, mas sobre a tua palavra nós iremos. Foram, pescaram, foi uma enormidade de peixes. E quando eles voltam, o que é que Pedro faz? Pedro corre para Jesus, se ajoelha, se prostra e diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Pedro tinha visto esse milagre, essa manifestação da divindade de Deus e de Jesus. Então ele se vê naquele dia como um pecador. Ele fala: esse negócio não é para mim, esse reino não é para mim. E aí Jesus fala o que para ele? Pedro, de hoje em diante, você vai ser pescador de homens, segue-me. E o texto diz que ele, deixando tudo, seguiu Jesus. Então esse Pedro vai seguir Jesus por 3 anos. Os apóstolos vão seguir Jesus por 3 anos, como discípulos, como seguidores, como alunos, como aqueles que estão aprendendo milagres, como aqueles que estão aprendendo a falar, como aqueles que estão aprendendo a cuidar de pessoas, trabalhar com pessoas. Mas chega aqui 3 anos depois, esses homens não estão prontos. As entregas que eles fizeram tinham sido válidas, tinham sido boas, mas ainda não eram as entregas que haveria de mudar a rota da vida, o propósito da vida. Eram entregas que estavam trabalhando apenas numa área da vida, trabalhando de forma superficial. E a gente vê, Jesus está às vésperas da morte, falando para eles: é necessário que eu morra, é necessário que o Filho do Homem morra ao 3º dia. E o que eles estão conversando? Jesus chega um dia para eles, fala isso para eles e viajam. Quando eles chegam num determinado lugar, Jesus se volta para eles e diz assim: sobre o que é que vocês discutiam no caminho? Sabe o que eles estavam discutindo no caminho? Quem seria o maior? E aí Jesus diz assim: eles não entenderam nada. Esses caras, esses apóstolos que fizeram milagres, que pregaram, curaram pessoas, libertaram outros de demônios, eles ainda não tinham feito entregas que eram necessárias. Eles já eram discípulos de Jesus, eles já tinham curado, eles já tinham pregado, eles já tinham feito tantas coisas e visto Jesus fazer tantas outras. Mas sabe de uma coisa? Eles ainda estavam preocupados quem que seria o maior. Você já olhou para a tua vida? Você já parou para pensar na nossa vida? Porque às vezes a gente também está assim, a gente já caminhou com Jesus, a gente já se converteu, a gente já passou pelo batismo, a gente já faz alguma coisa, é voluntário, é líder, a gente já faz alguma coisa no reino, que dá até orgulho, que dá louros, né? Louvor para quem vê e fala: poxa vida, você é essencial, que bênção, que alegria. Como disse a Ana, a gente foi para o Brasil, passeou e tal, e como é bonito ver que Deus mantém a igreja pelo seu espírito, usando as pessoas, e a gente está cheio de pessoas cheias de talento, de graça, de ministérios aqui, e o pastor não está, mas a pregação da palavra está sendo feita na mesma proporção, com a mesma seriedade, com o mesmo brilhantismo, propósito, e isso é lindo. Mas vocês entendem que, mesmo a gente vivendo experiências com Cristo, experiências até religiosas, mudanças e entregas maiores estão sendo requeridas. Deus está nos chamando a fazer entregas em proporções maiores das quais a gente já fez. E eu sei que as entregas que eu já fiz até hoje são muito importantes.
foram fundamentais para Deus me levar de níveis, me fazer passar de níveis, me fazer experimentar coisas novas, mas eu sei que não parou por aí, que a nossa vida, que a minha vida vai ser uma constância de Deus me chamar a fazer novas entregas, e a gente vai fazendo, e a gente vai entendendo, e a gente vai experimentando, a gente vai entendendo que não dá e que não vale a pena resistir a Deus, que não vale a pena a gente tentar dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Já viu aquele verso que a gente usa muito? Eu falava ontem no grupo da oração com o pessoal, que tem aquele verso, né? O Deus diz assim: ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Isaías capítulo 43, se não me engano, né? Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? A gente usa esse verso como um troféu apenas. A gente atribui ele ao seguinte: olha, ninguém pode escapar das mãos de Deus. Se a pessoa mexer comigo, ele está ferrado, Deus vai pegar ele. E a gente não olha esse verso na perspectiva de nós mesmos. O que na maioria das vezes está tentando escapar das mãos de Deus somos nós mesmos. Escapar da vontade de Deus somos nós mesmos. E aí Deus está dizendo assim: não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ou seja, você, eu, não somos capazes de resistir, de escapar do que Deus quer fazer. Ou você se entrega de uma vez, ou a gente se entrega logo, ou a gente vai ficar sendo trabalhado por Deus até que a gente entenda que não há como escapar das mãos dele. Não há, e é belo isso, porque as mãos de Deus trazem o melhor para a gente. Entregas são processos de conversão que se iniciam quando a gente ouve a voz do Espírito, que nos convida a caminhar com Deus, nas áreas mais difíceis da nossa vida. Entregas são situações em que a gente percebe que Deus está querendo trabalhar nas áreas, nos pontos enfermos, imperfeitos da nossa vida, e Deus nos chama para fazer entregas, para a gente entregar o nosso para viver o dele. Entregas não são propostas de Deus para nos diminuir, mas são propostas de Deus para nos evoluir. São propostas de Deus para nos melhorar e não para nos piorar. Entregas são oportunidades de Deus para a gente, ainda que humanamente parecendo ser pior, elas sempre serão melhores. Perceba, o Evangelho de Cristo, a grandeza do Evangelho de Cristo está no que Paulo revela em Filipenses capítulo 2, que quando Paulo fala capítulo 2, versículo 5, ele fala acerca da entrega de Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Olha só. E ele continua dizendo: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Ou seja, Jesus, Ele na sua glória, na sua grandeza, fez esse tipo de entrega. Ele disse: eu vou abdicar, eu vou abrir mão do ser glorioso, do ser grande, do ser, para ser servo, para ser escravo. Parecia ser uma entrega louca? Parecia, mas é a entrega que vai coroar Jesus. A entrega que coroa Cristo é Deus se fazer humilde como os homens, se fazer pequeno. É um Deus grande se fazer pequeno, é um Deus poderoso se fazer fraco, é um Deus cheio de glória se fazer um carpinteiro, se fazer um garoto de uma cidade chamada Nazaré, no interior da Palestina, numa terra do nada, para lugar nenhum, e
E quem é que está vivendo isso? Nada mais, nada menos do que Deus. Quando a gente olha João, falando esse episódio do que Pedro viveu no capítulo 21, dessa terceira pesca, eu consigo enxergar aqui pelo menos 3 níveis de entregas que Deus nos chama a viver. E se você ainda não viveu algum desses níveis, eu creio que Deus está nos trazendo essa revelação para que você olhe, coloque a sua vida diante dessa palavra e diga: talvez está faltando essa entrega. E eu sei que existem entregas que são muito pessoais. Eu sei que existem entregas que são distintas da entrega, porque existe aquilo que é geral, é para a igreja, é para todo homem, mas existem coisas que são individuais. Existem coisas que Deus vai pedir para mim e não vai pedir para vocês. Existem coisas que Deus vai pedir para vocês e não vai pedir para mim. Certo? Tem coisas que Deus faz. E a gente não pode questionar e nem querer que outras pessoas vivam situação exclusiva que Deus pediu para alguém. Eu já encontrei gente na vida que o sujeito só não dorme sem roupa, só dorme com roupa, só dorme de camisa, porque ele fala que Deus pediu para ele. E quem sou eu para questionar e dizer que não, cara, você tem liberdade, você pode dormir do jeito que você quiser. Quem sou eu, se ele falou que Deus mandou? E se Deus realmente quis aquilo para aquela pessoa, está tudo certo. Eu não vejo propósito, mas Deus é que sabe. Porque o propósito, na verdade, não é para o outro, é para o sujeito para quem Deus pediu. Então são coisas específicas, não serve para todo mundo. Agora tem coisas que Deus pediu e mandou para todo mundo, para toda a igreja. Existem coisas que não são individuais, mas são coletivas, são para a igreja. Se você quer ser igreja de Cristo, você tem que viver isso. Se você quer ser servo do Senhor, nós temos que viver determinadas coisas. Não tem como a gente dizer assim, não, vou ser servo do Senhor, mas eu tenho a minha visão, tenho o meu jeito. Não, a gente é servo do Senhor, foi chamado para viver. Então, quais são essas entregas que são essenciais para a vida? A primeira delas é a entrega da vida dos falsos deuses ao Deus verdadeiro. Todos nós passamos por essa entrega, eu acredito que todos nós que estamos aqui já vivemos esse nível. Então eu estou falando ele, mas para que você se lembre do que já aconteceu com você. Essa entrega, ela se deu na vida de Pedro, lá no capítulo 5 de Lucas. O Pedro que era, embora fosse judeu, o Pedro que tinha suas crenças, que tinha outra forma de vida. Os deuses que às vezes são invisíveis. Deus nos tira de lá. Deus nos chama a entregar os deuses falsos e abraçá-lo como sendo ele o Deus verdadeiro. Pedro passou por isso. O capítulo 43 de Isaías, no verso 1 e 2, eu justamente nessa noite estava meditando sobre ele, porque esses dias eu estava conversando com a Ana e ela estava lendo a Bíblia, e eu fui perguntar para ela o que Deus estava falando, e ela disse, lê você aqui o que Deus está falando comigo. E aí eu li junto com ela, e depois a gente começou a pensar no capítulo 43. E ontem eu entrei lá na live da oração, a Leninha disse, pastor, você tem alguma coisa para compartilhar? Como é que está? E eu estava carregando coisas, a gente estava desfazendo mala, eu não tinha entrado para falar, eu tinha entrado para ouvir. Mas como eu estava com saudade de falar também, eu disse, olha, eu tenho algo no coração aqui, e comecei a compartilhar com ela e com o pessoal ali, o que é que Deus estava falando comigo. E é interessante, porque olha só o verso 1 e 2 de 43 de Isaías, ele começa dizendo, mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou Jacó, aquele que te formou Israel, não tema, pois eu o resgatarei. Eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas das brasas, ou as chamas não o deixarão em brasas. Aí olha o verso 19 que diz, veja, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a conhecem? Não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho, e vou abrir riachos ou rios no ermo.
Então Deus estava fazendo uma promessa para Judá, que estava preso no cativeiro babilônico, de restauração. E o processo da restauração de Deus era esse. Porque por um período Judá teve deuses, se emaranhou com outros deuses, com outras formas de crença, e se esqueceram que Deus era único. E aí Deus agora está trazendo uma promessa para eles, e é lindo porque nessa promessa Deus diz assim, olha, vocês estão no deserto, certo? E Deus estava agindo neles, não de tirar eles do deserto, porque nem sempre Deus vai te tirar do deserto, e vai me tirar do deserto, numa mágica, num passe. Deus pode te tirar? Pode. Deus pode te abduzir? Pode. Né? Dizem que tem ET por aí já aqui nos Estados Unidos, né? Deus pode mandar lá um OVNI te buscar, tirar você do deserto, te levar para um lugar, te transportar. Mas Deus não vai fazer isso. E Deus, essa não é o comprometimento de Deus. Deus diz assim, eu vou colocar um caminho no deserto. Ou seja, você, continuando no deserto agora, vai conseguir caminhar nele. Vai conseguir não ficar prostrado nesse deserto, preso nele. Num ostracismo, num abandono, numa infrutilidade. Não, Deus vai preparar um caminho, e vai fazer você andar, até que você saia dele, até que esse deserto passe, até que ele acabe. Não existe passe de mágicas com Deus, mas existe graça que nos faz avançar, que nos faz melhorar, que nos faz evoluir. Aí Deus diz assim, eu vou abrir um caminho do deserto, e eu vou colocar o quê? Riachos no ermo, rios no ermo. Ermo é lugar seco. Então, qual que é a promessa de Deus? Eu não vou tirar você do lugar seco e vou colocar você num lugar de riachos. Não, eu vou levar o ermo para aí. E às vezes a gente fica pensando nisso. A gente que é imigrante fica pensando, meu Deus, e agora? Eu já saí do Brasil, no meu caso 11 anos, no caso de cada um, que cada um faz a sua conta, né? Será que o Brasil ainda continua ruim? Será que melhorou? Será que está melhor viver no Brasil ou viver nos Estados Unidos? E a gente fica comparando. O que é melhor? O que é melhor viver? E aí você vai para lá, e aí você tem familiar falando que o seu lugar é aqui, você tem que vir para cá. Ô gente, se prepara, porque o que eu recebo de convite para a Casa Church se estabelecer do Brasil, que se Deus ouvir aquele pessoal lá, Deus vai levantar algum de vocês aqui para a Casa Church chegar no Brasil, porque a gente diz assim, não, a Casa Church tem que vir para cá, tem que vir para o Brasil, tem que vir para o Brasil, tem que vir para o Brasil, e eu fico olhando, e a gente fica pensando, o que é melhor? Qual que é a grande vantagem? É viver aqui, é viver no Brasil, e a gente chega e tem coisa lá que é melhor, tem coisa que é pior, entendeu? Saí hoje do banheiro, falei, estava com saudade do papel higiênico dos Estados Unidos, meu Deus. E pode ser o neve do Brasil, não vai chegar nos pés do que a gente usa aqui. Entendeu? Papel toalha. Entendeu? Oh, meu Deus, o papel toalha é um negocinho assim, você fala, não é possível. E você chega e fala assim, ai Jesus, que saudade que eu estava dos Estados Unidos. Então se você for ficar fazendo balanços para entender prós e contras, você vai achar um monte de razão para continuar aqui, e vai achar um monte de razão para voltar para lá. Mas a questão de Deus não está nisso. A questão de Deus, do Deus que nos libertou, que nos chamou para a gente fazer a entrega dos deuses falsos para esse Deus verdadeiro, está no aspecto de que Ele nos capacita, de que Ele faz rio chegar no lugar seco, e aí é que está a grandeza. Se você pensa que nos Estados Unidos a sua vida está uma sequidão tremenda, não tem fruto, nem tem frutificação, não mude por causa disso, porque Deus é Deus que estabelece rios no ermo. Você entende? Agora, se Deus falar com você, que quer você no Ceará, quer você no Alasca, quer você na Austrália, onde quer, vá sem medo, porque Deus é Deus que leva e dirige também. Mas não faça mudanças na tua vida porque está seco. Porque o seco, Deus cria rios para o lugar seco. Então não é o lugar, gente. Não é o lugar, porque o lugar Deus transforma. O lugar Deus muda, o lugar Deus vem, visita e ressignifica. Não é o lugar. A questão aqui é a entrega principal que a gente já fez, da gente abandonar os deuses pelo Deus verdadeiro. E como a gente era idólatra, né?
A gente pensa que o idólatra é só o católico que adora imagens. E isso é idolatria também. O que ora, pede para imagens, pede a Maria, pede ao santo tal, à santa tal, também é idolatria. E a Bíblia condena. Mas não é só esse o idólatra. Às vezes nós, crentes, pastores, também somos idólatras. Porque idolatria é a gente colocar coisas e pessoas no lugar de Deus. Não necessariamente eu preciso atribuir aquilo a um ato religioso, mas o fato de eu amar mais do que Deus, me importar mais do que a Deus, é uma idolatria. Então talvez eu jamais, e talvez não, eu jamais me dobrei a uma imagem, porque eu nasci no berço cristão evangélico. Mas como eu já fui idólatra com outras coisas, comigo mesmo, como eu já me auto-idolatrei. Então Deus, na entrega conosco, Ele começa trabalhando assim, nos chamando para a gente trocar os falsos deuses pelo Deus verdadeiro. E se você ainda está apegado numa idolatria do seu próprio eu, Deus está te chamando para essa entrega. A entrega dos deuses falsos pelo Deus verdadeiro. Qual que é o segundo nível da entrega que Deus nos chama para viver? É a entrega do nosso egoísmo ao senhorio de Cristo. Então, quando a gente entende que, embora Deus cumpra desejo de coração, Deus abre porta quando a gente ora, Deus faz milagres, Deus faz coisas grandes por meio da gente, ou seja, Ele cuida da gente. Mas esse cuidado nosso, a gente não pode confundir esse cuidado com um pai que está agora, que vai, sabe, mover tudo por causa do meu egoísmo, por causa das minhas ambições, por causa dos meus desejos. Então Deus vai sair por aí fazendo, sabe, resolvendo os problemas que eu for causando na vida. Não. Deus vai me chamar a entregar o meu eu, o meu ego, ao senhorio de Cristo, à obediência do Evangelho, à obediência do Senhor. No capítulo 5 de Lucas, Pedro vivia apenas para ele mesmo. E aí Jesus chama Pedro e diz assim: você vai ser pescador de homens de agora em diante. E ele foi. Se tornou um pescador de homens, mas ainda cheio de ego. Cheio dele mesmo, cheio de si. Então a gente descobre isso no encontro com Cristo, que a gente está como Pedro, a gente se converteu num primeiro momento, a gente está seguindo a Cristo, a gente já deixou a vida pregressa, a vida passada, a vida das farras, dos pecados escandalosos, e a gente já está seguindo a Cristo, e a gente acha que já aconteceu tudo. Mas às vezes a gente está cheio do ego, do egoísmo, que quer prevalecer. O ego do Pedro era um negócio incrível. Jesus fala: olha, eu vou morrer. Pedro diz: jamais, Senhor. E inclusive, se o Senhor morrer, eu morro também. Morro junto. Aí Jesus foi preso, Pedro está numa fogueira, e ele não foi capaz de sustentar aquela promessa dele para uma mulher. Era uma pergunta de uma mulher: você se parece com eles? Era uma mulher. Não era nenhum guerreiro, um soldado forte, bração, dizer: ô cara, você está parecido com os discípulos de Cristo. Não, era uma mulher. E Pedro: não, eu não, pelo amor de Deus. Qualquer um, menos eu. Cadê o bonzão do Pedro? Era esse homem movido, cheio desse egoísmo, que estava sendo chamado a entregar-se ao senhorio de Cristo. Jesus queria ser o Senhor. Jesus morreu para ser o Senhor da nossa vida. Ele morreu para ser o Senhor da vida do Pedro, o Senhor da nossa vida. E esse é o chamado, porque muitas vezes, antes dessas entregas, a gente passa por estágios de quê? De completa
escassez numa determinada área. As duas pescas maravilhosas da Bíblia, do capítulo 5 de Lucas, quando Pedro é chamado, quanto a segunda pesca agora, dos 153 grandes peixes, depois da morte de Cristo, as duas eles trabalharam a noite toda e não fizeram nada, e não produziram nada. Ou seja, eles estavam como que, quando a gente até ganha alguma coisa no campo material, mas no campo do propósito, da vida, parece que a gente não sai do lugar. Pedro está dizendo: Senhor, a gente trabalhou a noite toda, mas não apanhou nada. A gente pescou a noite toda, mas não aconteceu nada. Então Pedro descobre que no reino o segredo não é o quanto eu vou fazer, mas é o quanto eu vou ter capacidade de me entregar. Por isso que no reencontro de Jesus com Pedro, no capítulo 21, qual que é a pergunta de Jesus para Pedro? Você me ama? Porque agora, num primeiro momento, Jesus disse: você vai ser pescador de homens. Não tem amor nesse negócio. Só tem vislumbre, só tem assim, ai, que coisa grande, Jesus fez um milagre, eu pesquei milhares de peixes, olha como dá certo, olha como esse Jesus é poderoso, e agora ele está falando que eu vou ter que largar tudo e segui-lo, eu vou. Por quê? Por causa do vislumbre, por causa da grandeza. Agora Jesus vai levar ele num nível mais profundo, e agora é o nível da entrega pelo amor, porque é como se Jesus estivesse dizendo num primeiro momento: Pedro, que foi apenas pela palavra, apenas pelo vislumbre, não deu certo, você falhou, você não conseguiu, você não sustentou. Mas agora, nesse segundo momento do chamado, nessa segunda entrega, ela precisa ser pelo amor. A entrega do nosso egoísmo ao senhorio de Cristo precisa ser pelo amor, não dá para ser por outro jeito. Ou é pelo amor, ou não adianta fazer. Ou a gente fazendo, uma hora vai desistir, vai parar, vai se cansar, vai se frustrar, vai jogar tudo para o alto. E é por isso que às vezes a gente vê muita gente que um dia está com tudo com Deus, está com tudo numa igreja, envolvido, comprometido, e no outro dia foi embora, está no mundo, desistiu de tudo. Por quê? Porque não tinha amor envolvido. Quando existiu amor envolvido, Jesus disse assim: olha, Pedro, vocês prestaram atenção nesse verso que Jesus fala de João, no capítulo 18, do capítulo 21, versículo 18 do capítulo 21, na verdade, quando você era mais jovem, você vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará você para onde você não deseja ir. Pedro está dizendo, Jesus está chamando Pedro para uma entrega, e está dizendo para ele: olha, lá na frente, essa entrega que você está fazendo hoje, agora vai ser o abrir mão do teu egoísmo. Agora você se veste com a roupa que quer e vai para onde quer, mas depois dessa entrega, vão te vestir, vão te levar para onde você até não quer ir. E aí, essa é a entrega da grandeza, é você estar onde Deus quer que você esteja. E onde Deus quer que você esteja, talvez nem seja o lugar onde você queria estar, mas é o lugar onde você sabe que Deus quer que você esteja. E como eu disse, quando as pessoas falam da casa, falam da gente: o lugar de vocês é no Brasil e tal, eu digo: olha, o que eu faço? Foi Deus que mandou eu para os Estados Unidos, eu não vim porque quis, eu não estou aqui por minha conta, eu vim porque Deus mandou. Então não sei o que fazer, eu nem tenho o que fazer, eu só preciso seguir no que Deus está conduzindo, dirigindo, porque esse nível da entrega do nosso egoísmo ao senhorio de Cristo, a gente já foi chamado para viver, e a gente já viveu. Já não é mais pela comodidade, já não é mais pelo conforto, já não é mais pelo... Hoje eu estava conversando com um irmão da primeira igreja que eu pastoreei. E esse irmão, ao longo dos anos, isso foi em 2003, quando eu comecei a pastorear essa igreja. São 23 anos. 23 anos, eu estava conversando com esse irmão, e ele me lembrou, nos últimos
20 anos, porque eu pastorei lá 3 anos e 8 meses, mas eu já saí de lá há cerca de 19 anos. Fiquei lá 3 anos e 8 meses e saí de lá há cerca de 19 anos. Nos 19 anos, eu pastoreando outras igrejas, eu já cuidei desse irmão algumas vezes, por telefone, à distância, orando, aconselhando. E ele me lembrou hoje, dizendo: pastor, mesmo sem eu estar na sua igreja, mesmo sem eu não estar entregando nada para você, você já cuidou de mim tantas vezes. Por quê? Porque esse é o Evangelho, é a entrega do nosso egoísmo ao senhorio de Cristo, é a troca da minha vontade pela vontade de Deus. Jesus ensinou a gente na oração dominical assim, na oração modelo: seja feita a tua vontade e não a minha. E a terceira e última entrega é a entrega da nossa causa, a causa de Cristo. E a entrega da nossa causa, a causa de Cristo, que até um certo momento parece que é a mesma coisa do que o nosso egoísmo, não é, porque vai além. Vai no aspecto da gente começar a viver agora como Pedro vai viver. Porque num primeiro momento, Jesus chama ele para ser o quê? Pescador de vidas. Num segundo momento, apacentador de ovelhas. As 3 perguntas que Jesus faz, que é a mesma: você me ama? Quando Pedro diz que ama, ou que gosta, o que Jesus diz para ele no próximo momento? Apacenta as minhas ovelhas. Num primeiro momento, Jesus fala o quê? Você vai ser pescador de homens. Num segundo momento, o que Jesus faz? Você vai ser apacentador de pessoas. Olha como muda. Por quê? Porque pescar, o Jerry é quase que um pescador profissional. Está se profissionalizando nos Estados Unidos. Pensa numa paixão que esse cara tomou por peixe. Pescar é fácil, né, Jerry? Você pesca. Se pode levar para casa, você leva, come, faz o peixe, come. Se não pode, você devolve na água. Cuidar de pessoas, cuidar de ovelhas. Então Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, esse nível da entrega agora é muito mais, ele vai exigir muito mais de você. Não vai ser pescar. Porque enquanto você pescava homens, você só trazia pessoas para me conhecer, trazia pessoas para estar perto de mim, trazia pessoas para ouvir sobre mim. Mas agora você vai cuidar dessas pessoas. E olha como muda. Olha como transforma uma situação. Uma coisa é eu pescar. Outra coisa diferente é eu cuidar. E Jesus está falando exatamente isso para Pedro. Esse terceiro nível de conversão e de entrega é quando a nossa causa agora não é mais nossa, mas agora a gente está vivendo a causa de Cristo. Porque a minha causa são os meus sonhos, é a minha empresa, são os meus projetos. A causa de Cristo é diferente. E viver a causa de Cristo é um negócio tão maravilhoso, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deixa nada quando você se rende à causa de Cristo. Porque pode ser que Pedro pudesse pensar: mas poxa, me render nesse nível à causa de Cristo, a ponto de cuidar das pessoas, mas e o cuidado comigo? Fica tranquilo que o Deus que está te chamando para cuidar de pessoas vai cuidar de você e está cuidando de você. Quando a gente estava saindo para fazer essa viagem, e a Ana pediu para eu não fazer agenda no Brasil, eu fiquei pensando, falei: meu Deus, porque as agendas no Brasil, além de eu fazer aquilo que eu amo, que é ministrar, pregar a palavra, eu ainda sou abençoado com ofertas por essas igrejas. E isso acaba me ajudando na manutenção da minha própria viagem, das nossas férias. Pode tocar.
E aí, eu fiquei pensando, Senhor, a Ioná está pedindo um negócio para mim que eu acho que eu não estou preparado, né? Mas é tão bonito o que Deus faz, porque daí a gente chega no Brasil, e eu tinha decidido, nas igrejas que nós fomos, era igreja de família, igreja onde meu pai é pastor, onde meu irmão é pastor, onde o pastor Heber, que é praticamente um irmão meu, vem aqui sempre, é pastor. E foi nessas 3 igrejas que eu tinha compromisso de pregar. Preguei numa quarta, que foi a igreja que nos enviou para cá, que também para a gente foi uma surpresa o convite, e foi uma honra, e foi uma bênção, e a gente tinha compromisso, inclusive no dia, a gente desmarcou o compromisso para atender aquela situação, porque para a gente foi uma honra passar por lá, foi uma bênção passar por lá. O pastor de lá tinha vindo na casa do Jerry esses tempos, passado pela casa do Jerry, nós nos encontramos, estivemos juntos, fazia muito tempo que a gente não conversava, e Deus nos reaproximou. Então a gente passou por lá. Mas sabe o que é que foi bonito? O que foi bonito não foi que quando eu abro mão da agenda para cuidar da família, para cuidar das meninas, para a gente se divertir, para a gente realmente descansar, não foi igreja. Foram provisões que Deus nos deu no Brasil, que quando eu olhei aquela provisão que Deus nos deu, eu disse assim, eu fiz um cálculo rápido e falei assim, isso aqui corresponde a pelo menos 12 igrejas no Brasil, igrejas grandes, de 1.500, 2.000 pessoas. Então, eu fechei a minha agenda, deixei de atender 12, 15, 20 igrejas, e Deus falou, eu vou mandar uma provisão do outro lado, que correspondia, naquele primeiro momento, a 12, e depois Deus fez outras coisas ainda, se estendeu a quase cerca de 20 igrejas, como se eu tivesse ido em 20 igrejas. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, quando a gente está vivendo esse nível, essa entrega da nossa causa pela causa de Cristo. Quando a gente está pensando em viver mesmo para cuidar das pessoas, pensando em viver para glorificar a Deus, para restaurar vidas, para levantar vidas, para animar vidas, para salvar vidas, para fazer quem está fora do caminho caminhar bem no caminho. Esse é o propósito de Deus. Essas são as grandes entregas. E aí eu pergunto para você, imagina se eu resisto, falo, não vou abrir mão, eu teria perdido o meu descanso para conquistar o que Deus me deu descansando. Perceba que às vezes você está perdendo o teu descanso em troca de conquistar o que Deus te daria descansando. Não dá para trocar. Não dá para arriscar você abrir mão do que Deus faz quando você se rende, quando você se entrega, por aquilo que você vai resolver, por aquilo que você vai querer fazer, por aquilo que você bate no peito e diz, não, eu vou arrumar essa situação. Tá bom, você pode arrumar, mas existe um outro nível. Existe Deus fazendo por você. Essa canção que o louvor cantou, Tudo Entregarei, quando eles estavam cantando, eu me lembrei que eu li acerca dela há alguns anos atrás, porque o sujeito que cantou e promoveu essa canção, I surrender all, tudo entregarei, é um sujeito que era um artista e tinha muitos talentos, mas aí ele começa a sentir Deus chamando ele para um ministério integral, da pregação do Evangelho, da pregação da palavra. E ele começa nessa luta, porque ele não queria abrir mão do que trazia benefícios materiais, financeiros, regalias, ele não queria abrir mão. E um dia Deus foi trabalhando no coração dele, trabalhando até que um dia ele entendeu. Numa madrugada Deus falou com ele, e ele escreveu a letra dessa canção. Deu para um amigo
ler, e o amigo foi tão tocado que disse: você precisa colocar uma letra aqui, colocar uma melodia aqui. Ele pôs uma música, que é essa música que a gente canta. Anos depois, Deus levou ele para viver integralmente no Evangelho. Ele se tornou professor de inologia aqui nos Estados Unidos, numa faculdade na Flórida, que foi onde o Billy Graham veio estudar. O maior pregador de todos os tempos veio estudar. Ele já era velho, e ele tocou profundamente a vida do pastor Billy Graham, por causa da história dessa música, por causa de outras lições que Deus tinha ensinado para ele. Então perceba que entregas que Deus nos chama para fazer vão ter resultados brilhantes, vão ter atribuições maravilhosas, e que talvez as pessoas que estão ao teu redor não vão entender. Pessoas que estão ao meu redor não vão entender. As pessoas só querem que você siga o protocolo. Você tem que seguir o protocolo. E aí Deus está dizendo: mas eu tenho outra coisa para você. E se Deus tem outra coisa para a gente? E se o caminho de Deus conosco é entregas, por que a gente vai resistir? A gente tem que terminar como canta essa canção: eu entregarei tudo. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei. E é nessa proporção, quando Pedro faz isso, diz: Senhor, eu vou cuidar das tuas ovelhas. Eu te amo, Senhor. E aí Jesus diz: então, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Porque quem ama o Senhor, cuida das coisas do Senhor. Quem ama o Senhor, vive as coisas do Senhor. Quem ama o Senhor, está andando nos propósitos e dos caminhos do Senhor. Não tem outra coisa para a gente viver. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar. Feche os seus olhos. Tudo entrega, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entrega. Cante uma vez mais essa canção. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor, no nome de Jesus, nós nos rendemos hoje à noite à causa do Senhor, ao senhorio do Senhor. Nós entendemos que somos chamados nesse tempo a entregas, a entrega das idolatrias que uma hora a gente levantou no coração e deixou serem maiores e mais importantes do que o próprio Senhor. A entrega, Pai, do nosso ego, dos nossos desejos, ambições, que passaram a ser mais importantes do que o Senhor. A entrega, Senhor, das nossas causas, dos nossos projetos em relação à causa do Senhor. A gente quer nessa noite entender que o Senhor está nos chamando a fazer essas entregas, deixar o que é nosso e nos apegar ao que é do Senhor. Entregar, Senhor, as nossas causas no teu altar, abraçar a tua causa. Entregar, Deus,
o nosso ego no teu altar e abraçar o teu senhorio. Seja tu o Senhor da nossa vida, do nosso coração, o Senhor que nos rege, o Senhor que nos dirige, o Senhor que nos acompanha, o Senhor que nos molda. Pai, eis-nos aqui na tua presença hoje à noite, para sermos, Senhor, moldados pelo teu Espírito. Espírito Santo, vem sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, e que se houver alguém aqui vivendo no meio de um deserto, que o Senhor faça caminhos nesse deserto. Se existirem áreas infrutíferas na vida dos teus filhos, Senhor, levanta hoje um rio neste lugar, nessa área, e transforma estas áreas. Nós não queremos, Senhor, precisar fazer mudanças sem contar com as mudanças que o Senhor faz. A gente não quer fazer mudanças sem o Senhor nos conduzir, sem o Senhor nos dirigir, sem o Senhor nos mover. Então, move segundo a tua vontade o que o Senhor quer mover na gente. Muda-nos, Senhor. Mas se o Senhor não quiser nos mover, mova a situação, Senhor. Então, Senhor, que hoje à noite todo canto infrutífero do nosso coração, da nossa vida, seja, Senhor, tocado pelos rios que o Senhor cria. E que haja, Senhor, hoje os milagres dos rios que o Senhor constrói no lugar ermo, no lugar seco. Que hoje hajam caminhos nos desertos, porque se a gente não sai dele, se o Senhor não nos tira dele de uma forma milagrosa, que a gente receba do Senhor caminho, para a gente caminhar, passar pelo deserto, sair do outro lado e completar a carreira que o Senhor nos fez e nos chamou a viver. Pai, completa assim na vida dos teus servos, na vida da tua igreja, na vida de cada um de nós, cumprindo a tua vontade. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos.